E ele faz um pronunciamento diante de todo o povo, de toda a autoridade, e coloca seu filho ao lado, Salomão. Você sabe que Davi quis construir o templo do Senhor, mas o Senhor disse para ele, não, você é um homem envolvido com guerra e há sangue nas suas mãos. Quem vai construir é seu filho. Ou seja, Davi então é um homem guerreiro que luta e estabelece paz, para que seu filho, Salomão, pudesse construir o templo do Senhor. Esse é um momento histórico na nação de Israel, porque você imagina que desde a saída do Egito, Deus está no meio do povo, mas num tabernáculo, numa tenda. E para o hebreu, quando ele olha a tenda, ele sabe, Deus está habitando no meio da tenda. Mas todos têm as suas casas, as suas construções, e o Deus de Israel não tem a sua casa, o seu templo. Esse é um momento histórico, porque o povo agora está ouvindo da boca de Davi um decreto, uma direção para seu filho. E a palavra que ele lança é: seja forte, seja corajoso. Mãos à obra, não tenha medo e não desanime. Martin Luther King tem uma frase que ele diz que a medida final de um homem não é onde ele está nos momentos de conforto, e sim onde ele permanece nos momentos de crise. Quem é você? Você não pode ser medido, então, nos dias bons. Quem é você de verdade? Você é quem você é e onde você está nos dias de crise. Davi, que está dizendo para o filho, seja forte e corajoso, é um homem que tinha autoridade para falar sobre isso. Sobre força e sobre coragem. Relembrando um pouquinho aqui a vida, a história de Davi, você sabe que Davi, ele foi ungido como rei quando ele tinha lá de 15 a 17 anos. Era um menino. Havia um rei na terra, Saul, mas secretamente Samuel unge o próximo rei. Mas unge um menino. 15, 16, não sei, 17 anos. Ele é ungido rei. Aparentemente com 17 ou 18 anos, aquele momento que ele luta. Que ele sai a luta contra Golias, acerta a pedrada na cabeça de Golias, Golias cai e ele decepa Golias. É um menino. É um menino. E com 18 anos para 20, começa uma perseguição. Por quê? O rei Saul fica com inveja, fica com ciúme desse menino, que todo mundo que olha para Davi, olha que ele tem unção. É um menino, mas ele é corajoso, ele é valente, ele é bravo. Parece que não é, ele parece ser frágil, mas ele é forte. Por quê? Ele tem a presença de Deus. Então agora Saul começa a caçar Davi. Sabe quantos anos dura essa caça? Sabe quantos anos Davi fica fugindo de Saul? De 8 a 10 anos. Imagine Davi, um menino, que já foi ungido rei pelo sacerdote. Mas ele não é rei de fato ainda. E agora, apesar de se tornar um herói nacional, porque essa história do Golias é muito engraçada, não é? Porque fazia 40 dias que eles estavam lá acampados, um exército de um lado, um exército do outro, e todo dia vinha um gigante para desafiar o povo hebreu, para diminuir o povo hebreu, para dizer, não tem homem aí. E a Bíblia diz que ele faz isso por 40 dias, 2 vezes por dia. 80 vezes o povo está ouvindo a mesma coisa. E ninguém faz nada. E interessante que o rei Saul, não sei se você se lembra disso, mas o rei Saul, quando ele foi escolhido, a Bíblia diz que ele era o cara mais alto. Que o mais alto de Israel chegava nos ombros dele. Se tinha alguém que deveria ter saído para lutar contra Golias, quem era? O próprio rei. Que era grande, alto, bonito, forte. Mas ele está quieto. Ele está lá na tenda dele quietinho.
E de repente aparece um menino. E a primeira vez que esse menino ouve os desafetos de Golias, o que ele faz? Peraí, quem é você para falar? Do Deus de Israel. Você sabe com quem você está falando. E ele era pequenininho. Parecia um chihuahua, né? Na frente de um Doberman. Mas Davi tinha a presença de Deus. E quando nós temos essa presença, meu irmão, eu não olho o meu tamanho, não. Eu não vou olhar o meu tamanho, eu sei o tamanho do meu Deus. Quando eu era adolescente, lá em Minas Gerais, não era Barbacena, mas eu me meti em muitas confusões. Eu sempre fui franzino, eu era o menorzinho da turma também. Eu tenho que confessar esse pecado. Que na gangue nossa, na nossa turma, e quando a gente saía, ia lá, eu não sei como chama hoje isso, a gente ia lá no baile, sei lá, na discoteca. Bom, por eu ser o menor, era eu que começava a briga. Era eu que ia empurrar alguém. Por quê? Já vinham pra cima de mim, mas quando vinham, já tinham gente maior do lado. Eu não tinha medo disso. E na verdade, eu era o que menos apanhava e menos batia. Eu só começava, mas eu sabia quem estava atrás de mim. Até que um dia, numa festa, alguém me conheceu e vieram pra cima de mim. E eu fui todo... Só que eu esqueci que os meus amigos estavam bebendo lá na barraquinha. E atrás de mim não tinha ninguém. Foi o dia que eu tomei a maior surra da minha vida. Porque eu não tinha ninguém atrás. Mas Davi sabia quem estava atrás dele. Com meu Deus você não mexe. Bom, a história de Davi, então, Saul tem ciúme dele, inveja. Ele não suporta que Davi esteja no mesmo reino que ele. Ele persegue, tenta matar. E essa perseguição dura 8 anos, 10 anos. Mas no começo dessa perseguição, Davi vai se refugiar. E ele se esconde em uma caverna. A caverna de Adulão. Estando nessa caverna, a sua família também vai para lá, porque a sua família está correndo risco de vida. Seu pai vai até ele, seus irmãos vão até ele, porque estão correndo risco de vida. O rei quer matar a família. 1 Samuel capítulo 22. 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 e 2. Davi saiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, desceram para ali para encontrá-lo. Olha que interessante. Todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes se ajuntaram a ele. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Que tipo de gente se juntou a Davi no momento da sua fuga? Só gente boa. Quem era? Quem estava com alguma dificuldade na vida. Tinha ficha suja. Tinha alguma pendência na justiça. O que eu vou fazer da vida? Eu vou lá para a caverna com Davi. Os endividados. Puxa, se eu continuar com a dívida, eu vou me tornar um escravo. Preciso fugir. Para onde eu vou? Para a caverna com Davi. E os descontentes. O cara não está satisfeito com nada. É uma tristeza. Não tá satisfeito. Descobriu que não está satisfeito com o sistema. Para onde ele vai? Vai até Davi. E quem é Davi? Um menino de 20 anos. Talvez homens de 25, 30, 40 anos. Gente bem mais vivida que Davi está lá chegando. Para fazer o quê? Ser cuidado por Davi. Ouvir de Davi. Agora, o que atrai esses homens a Davi? Davi era um jovem que tinha a presença de Deus. Por onde ele passava? Aos olhos humanos você veria fragilidade. Mas espiritualmente ali estava um grande guerreiro. Os homens conseguiam enxergar isso nele. Um refúgio, uma esperança.
400 homens, então, se unem a Davi. Eles não têm promessa nenhuma. Eles não têm perspectiva nenhuma. Eles simplesmente já chegam e se unem a Davi. E nesses 10 anos, Davi vai trabalhando a vida desses homens. E nesses 10 anos, Davi vai dando oportunidades a esses homens. E vão combatendo juntos. E o que acontece, então, no final desses 10 anos, que esses homens chegaram endividados, em dificuldades, descontentes, o que acontece com eles? 2 Samuel capítulo 23. Versículos 8 a 21. 2 Samuel 23. Versículos 28. Perdão, versículo 8 a 21 2 Samuel 23, do 8 ao 21. Olha a narrativa. É uma lista dos feitos. Estes são os nomes, eu estou falando daqueles 400 lá atrás, tá? Que eram problemáticos, tá? Ao final de um tempo, o que aconteceu com esses homens? Esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um tacnomita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, o que ele fez? Com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aiota Doedô. Ele era um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição. Feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava. Para quê? Para lutar? Não. Somente para saquear os mortos. Terceiro, depois dele, versículo 11, Samá, filho de Agé de Arar. Os filisteus se reuniram em Leí e havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas Samá tomou a posição no meio da plantação, defendeu-a dos filisteus e defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão de 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão. Enquanto um grupo de filisteus acampava no vale do Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Belém é a cidade natal de Davi, Davi expressou esse forte desejo. Quem me dera que me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Davi está pensando lá na sua infância. Davi está pensando em algo que era muito precioso para ele tomar uma água de uma cisterna da sua cidade natal. Mas essa cidade natal está cercada pelos inimigos. Ele só falou. Soltou essa no meio dos soldados. E olha o que aconteceu. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Aqui, Davi. E o que Davi fez? Ele recusou a beber. Em vez disso, pegou a água que ele tanto queria e derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber esta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu aquela água. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Mais um, versículo 18. Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com a sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Pula agora o versículo 20. Vou falar sobre o último. Há uma lista grande, mas selecionei esses. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Esse é o mais louco de todos eles. Por quê? Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. Por que eu digo que ele é louco? Olha só, num dia de neve, o que ele fez? Ele fugiu de um leão. Não, ele foi atrás do leão. Ele foi atrás do leão. O leão foge dele. O leão entra numa toca de uma caverna. Num dia de neve, desceu num buraco e matou o leão.
também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, e Benaia o enfrentou com um cajado, com um pedaço de pau. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Essa é a lista de alguns dos valentes de Davi. E quando eu olho um pouco sobre a cronologia de Saul e de Davi, eu vejo também uma revelação espiritual. Davi, nesse momento, tipifica a velha aliança. E Davi tipifica a nova aliança. Se você olha para Saul, Saul representa a lei. E por que ele representa a lei? Porque a lei é muito bonita por fora. A lei é bonita, é justa. Saul é um cara bonito. Ele é forte. Parece ser o cara, assim como nós olhamos a lei. A lei de Deus, quando o hebreu olha a lei, ela diz, a lei é perfeita. Sim, a lei é perfeita. Mas por que então fizemos que passar pela nova aliança? Porque Deus envia então Jesus para uma nova aliança. Romanos capítulo 8, versículo 3, nós lemos: aquilo que a lei fora incapaz de fazer, Deus então envia o seu Filho. Porque a lei é imperfeita, parece ser perfeita. Como Saul parecia ser um homem perfeito. Saul, a palavra de Deus diz que não havia ninguém que fosse tão belo e tão formoso quanto ele no reino. Mas era tão imperfeito. Parecia que era tão forte, mas ele era tão fraco. Saul tipifica a lei. E Davi tipifica a graça. Porque quando os homens olham para Davi, o que fazem? Na primeira vez que olham, desprezam. Foi desprezado pela família, não estava na lista do pai para os futuros possíveis, elegíveis reis. Davi ficou no campo, ele é o último. Ele é um menino. Quando nós falamos sobre a graça de Deus, muita gente fala, mas isso é fraco, isso é muito leve. Tem gente que gosta da religiosidade. Não, tem que ter sim uma estrutura dentro da igreja que diga que eu posso fazer o que eu não posso fazer. O que eu posso vestir, o que eu não posso vestir. O que eu bebo, o que eu como. Eu tenho que saber uma lista, eu preciso disso. Isso é viver debaixo de Saul, que parece ser muito bom, mas na hora do combate vai ficar quietinho dentro da tenda. A religião não consegue resolver o nosso problema. Parece que vai resolver, mas os dias de luta e dificuldade, a religião se cala. A lei, ela mostra o pecado, mas a lei não tem poder de restaurar o pecador. Davi, então, é um menino, está escondido dentro de uma caverna, mas ele tipifica a graça. E o fato desses homens, desses 400 homens se achegarem até Davi, mostra a nossa trajetória, saindo então da lei do mundo, reconhecendo quem nós somos, porque quando eles chegaram até Davi, como que a palavra de Deus vai dizer que chegaram gente descontente, pessoas endividadas, pessoas amarguradas? Como? Quem descobriu isso? Eles mesmos se declaram. Davi, estou vindo aqui pelo seguinte: eu estou com ficha suja, meu passado me condena. Posso ficar com você? Bem, você é um dos meus. É o que a graça faz conosco. Quando nós sabemos quem nós somos, e olhamos para a lei, olhamos para o mundo, isso não vai resolver a minha vida. Até quando eu vou continuar vivendo de uma religiosidade vazia? Até quando? Quando a gente se coloca então na posição desses homens, nós vamos para Adulão, nós vamos até Davi, nós vamos até Jesus, dizendo: eu estou triste mesmo, eu estou com problema, meu coração está sangrando,
E eu preciso de alguém que me abrace, eu preciso de um recomeço. Adulão foi um lugar de recomeço para esses homens. Como a cruz é lugar de recomeço para nós. 1 Samuel 16, versículo 7. O homem, ele vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Davi não parecia rei, mas Davi carregava a presença do rei. A graça de Deus é assim, queridos. Ela não começa na aparência. A graça sempre vai começar dentro do nosso coração. O mundo não está enxergando, mas o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Pode ser que a tua família não está enxergando, mas tem algo acontecendo aí dentro do seu coração. Eu sei que Saul, impressiona, por isso que muita gente gosta de ir num lugar onde não vamos em tal igreja, porque lá nós podemos colocar uma roupa mais formal e vamos parecer pessoas mais formais e mais certas. Aleluia! Colocar um terno, colocar uma gravata, as mulheres só de saia, parece que é algo... Sim, parece! Mas se não tratar dentro primeiro, fica como Jesus falou. São como sepulcros caiados. Está pintado por fora, está lindo, está adornado, tem flores, mas por dentro tem morte. E o evangelho que nos alcançou, o evangelho começou aqui dentro. E quando você olhar alguém, nunca julgue por fora, pelo exterior. Quantas pessoas que morreram, bebezinhos espirituais, gente que está começando a caminhar com Jesus, foram mortos já no berçário, porque alguém apontou o dedo e disse: isso não é jeito de se vestir, isso não é jeito de falar, isso não é lugar para você estar. O Espírito Santo estava trabalhando, é por dentro, não mostra o exterior ainda, é na caminhada. Foram 8, 10 anos aqui com Davi, para que um dia esses homens pudessem ser listados como heróis, como valentes. Esses homens, então, representam a nossa conversão. Porque nós chegamos aflitos, amargurados, descontentes com Jesus. Mas nós não vamos permanecer assim. Chegamos assim, mas nós não permanecemos assim. E para terminar, eu quero falar um pouquinho sobre cada um desses homens. O primeiro aqui, que é Josebe-Bassete, mas a versão NVI chama ele de Jabezão, era um nome. Eu acho que ele era um Jabes bem grandão, né? Um homem que mata 800 homens. Isso é passar o dia inteiro lutando. Isso é passar o dia inteiro lutando. E por que ele está lutando sozinho? Porque não tinha mais ninguém para lutar com ele. Você vai ser fiel até quando? Eu vou ser fiel até o fim. Até o último. Está cansado? Estou muito cansado. Dá medo no meio da batalha? Dá medo no meio da batalha. Coragem não é a ausência do medo. Eu estou com medo, mas mesmo com medo eu vou. E vai até quando? Eu vou até o último. Eu pergunto para você, você vai até o final? Você vai até o final? Os relacionamentos é assim, a gente tem que ir até o final. No relacionamento tem que lutar para ir até o final. A propósitos de Deus para a tua vida, onde você tem que ir e ser fiel aonde? Até o final. O segundo que é listado aqui é Eleazar, o homem que a mão dele ficou grudada, deu cãibra nele. Deu cãibra na mão de Eleazar, porque ele pegou tão firme essa espada e foi golpeando com tanta firmeza que a palavra de Deus diz que a mão dele se tornou uma com a espada. Imagina depois da batalha para abrir essa mão. E no meio da batalha, dói demais. É um desconforto só. Ele tinha alguma outra opção? Graças a Deus, irmãos, porque às vezes na vida a gente não tem muita opção. Como eu pego o passageiro todo dia, eu conto a minha história todo dia, porque são as mesmas perguntas todos os dias, né? Quanto tempo você está aqui? Por que você saiu do Brasil? Não sei o quê, né? Então... E já pensou em voltar? Claro! Os primeiros anos você pensa em voltar. Direto. E por que não volta? Eu falei, porque Deus me abençoou
com a graça de não ter opção. Eu não tinha para onde voltar. Você já sai quebrado do Brasil. A bênção, para mim, tá? Minha bênção, foi sair quebrado do Brasil. Porque se você não tem para onde voltar, você continua. Eu já vi muita gente que voltou no começo da caminhada e se arrependeu. Voltou porque tinha um porto seguro ainda. Voltou porque tinha lá uma família com prosperidade. Então volta, né? E o pessoal sempre fala, quando volta, olha, é no máximo 2 semanas de festa. Depois, isso é quem está lá, tá? Ok. Fato de não ter opção é uma bênção. Porque agora eu só tenho um caminho, é esse caminho que eu vou. E vontade de voltar várias vezes a gente tem. Glória a Deus, que eu não tinha porta aberta para mim. Vou continuar. Assim foi. O Eleazar está doendo, mas é a única opção que eu tenho é continuar lutando. O terceiro da lista, Samar, o homem que defendeu o quê? Um campo de lentilhas. Eles estavam no meio da luta. Os seus irmãos, os hebreus, os israelitas, todos fugiram. E o exército está vindo e vai tomar conta. Tomar conta do quê? De um campo de lentilhas, de alimento, de provisão. Ele é o único. Já pensou nisso? O único que permanece e vai lutar para defender um campo de lentilhas que não é só dele. É da comunidade. E cadê a comunidade? Ó. Quantas vezes nós desanimamos porque não tem ninguém do lado? Deus está levantando valentes que vão defender nem que sejam sozinhos. Se ninguém mais está fazendo, eu faço. Por que você está fazendo? Porque é o certo. Alguém já disse que é melhor um covarde vivo do que um valente morto. Isso não serve para mim. Eu prefiro ser um valente morto do que um covarde vivo, porque o covarde vivo não vive. Ele vai viver escondendo a vida toda. Esse Samar, ele tinha esse ponto para defender. Prefiro ser um valente morto. E vou lutar até o fim, mesmo quando todos me abandonaram. E não é fácil você lutar quando você é abandonado. Sozinho numa batalha, defendendo o que seria de todos, e todos foram embora. Mas ele continua. E me fez lembrar do dia que Jesus dá uma dura no povo e rasga o verbo, falando a verdade sobre o que ele estava fazendo, e o povo vai embora, né? Quando Jesus explicou direitinho para eles que o evangelho não é prosperidade. Quando Jesus explicou direitinho para eles, ó, evangelho é renúncia. Muita gente abandonou. Aí Jesus olha para os discípulos e pergunta, vocês? Vocês estão querendo também? Estão querendo ir embora também? Qual que é a resposta de Pedro? Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu não tenho para onde ir, Senhor. Como é bom quando nós chegamos nesse ponto da vida espiritual. Onde você não vai ficar mais, sabe, titubeando entre um caminho e outro. A sua única opção é Jesus. A minha única opção é Jesus. Para onde que eu vou? Não tem lugar para eu ir. Eu vou ficar com Jesus mesmo. Mas não está dando certo a tua vida. Mas eu estou com Jesus. Mas parece que o teu mundo está caindo, só o seu mundo. Mas eu estou com Jesus. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? O rei diz, olha, se vocês não me adorarem, eu vou jogar vocês lá na fornalha de fogo ardente. Se vocês não me adorarem, é só adorar. Nós não vamos adorar. Então eu vou jogar vocês lá e quero ver que Deus que vai lá salvar vocês. Olha, pode jogar. Ele é Deus, nós amamos, Ele nos ama. Se Ele achar conveniente nos salvar, Ele nos salva. Se Ele não nos salvar, não nos salvou. Mas nós não nos dobramos. É de gente assim que o mundo precisa hoje. Sabe? Convicta. Fé. Esperança. Saiba quem você é em Cristo. Saiba o Deus que você serve. Fala também aqui a lista dos 3 valentes aqui que ouviram Davi. Davi estava lá, talvez, com sede,
calor, o ar-condicionado não estava funcionando bem naquele dia, lá na caverna. Ele está lá pensando na cidade natal, lembrando da cisterna e tem saudade da água. E ele só fala: nossa, como seria bom tomar um copinho de água gelado lá naquela mina lá em Belém. 3 homens ouvem ele falar isso. Na verdade, acho que mais homens ouviram, mas 3 saíram secretamente, não sei como, se infiltraram, se esconderam, entraram, pegaram a água, trouxeram a água. Está aqui, Davi. Eles precisavam fazer isso? Não. Não precisa. Como você também não precisa fazer muita coisa. Está pensando que para você chegar no céu você precisa orar todo dia? Para chegar no céu você precisa ler a Bíblia todo dia? Para chegar no céu você precisa dar oferta? Quando você chegar no céu um dia, você acha que vai ter lá um anjo. Você chegou no céu. Você acha que lá vai ter um anjo. Seu nome? Hugo. Hugo, você orou todo dia? Hugo, você leu a Bíblia todo dia? Hugo, você deu oferta regularmente? Você acha que vai ter essa lista lá? O que te dá autoridade e liberdade para entrar no reino dos céus? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Não é a oferta que você dá, não é a música que você canta, não é o instrumento que você toca, nada disso. Não é a sua frequência no culto. O que me faz entrar no reino dos céus é o sangue de Jesus, e só pelo sangue. Nada do que eu faça. Agora, você pode entrar, mas se o anjo falar assim para você, e aí, você foi valente lá embaixo? Eu estou aqui pela graça só. Quando nós nos posicionamos para viver como valente aqui nessa terra, o Senhor está nos dando uma bênção dobrada de vivenciar o céu nessa terra, de sermos elementos de mudança nessa terra, nesse tempo. A nossa salvação já está garantida pelo sangue de Jesus. Mas eu não preciso esperar chegar lá para eu desfrutar. Eu já começo a desfrutar agora. Eu sou um dos valentes. Eu estou no meio das lutas, o Senhor está me dando unção. Eu não sou daqueles que se escondem. Eu vou atrás e eu quero adorar esse Deus. Quando nós fazemos algo que nós não precisamos fazer, isso se chama adoração. Esses homens aqui não precisavam fazer, eles estavam honrando o rei. E o rei honra mais ainda, dizendo, não, eu vou honrar a Deus. Olha o nível desses homens, o que eles estavam aprendendo com Davi. E Davi derrama aquela água. Senhor, é para ti. Ele precisava fazer? Não. Isso se chama adoração. Como aquela mulher que quebrou o vaso lá de perfume, de unguento caríssimo, e ela está lá ungindo os pés de Jesus. A lógica humana do lado está dizendo, mas deveria ter vendido isso e dado aos pobres. É onde estão jogando dinheiro fora, passando um unguento tão precioso nos pés desse homem. Essa é a lógica do mundo sempre. Mas aquela mulher estava fazendo o quê? Vivendo a lógica do mundo? Não. Ela estava adorando. Isso é adoração. É coisa que você não precisa fazer. Não te obrigam a fazer. Mas você faz. A oração vai te levar para o céu? Não. Mas a oração traz o céu para a tua vida. Quantas vezes eu entro na oração como um gatinho. E eu saio como um leão. Mas tem dia também que eu entro como um leão e saio como um gatinho. É o que a oração faz em mim. Então eu não oro para ser salvo, eu oro porque eu quero vivenciar o céu aqui na terra. Traga o céu para a tua casa, traga o céu, a presença de Deus na tua família, no teu trabalho. Eu já estou terminando agora, Abissai. Abissai, ele é o valente da coragem, porque ele vence 300 homens. Esse homem também está sozinho. Ele representa aqui o grupo dos que são corajosos até o fim também. E o último desses homens que eu disse, eu vou terminar com ele, porque ele é o mais louco de todos, é Benaia. Nem hebreu esse homem era. Alguns estudiosos dizem que ele não era das 12 tribos.
ele era um estrangeiro. E é o mais louco de todos. Porque para o escritor escrever que num dia de inverno, gente, a gente quer mais é ficar dentro de casa, cobertinha, não quero saber de leão. Nós já temos um leão para matar todo dia, não tem? Esses dias um amigo meu me ligou e disse assim, aí, se você achar um leão mancando, meio que rasgado do lado, se você encontrar um leão mancando, machucado, termina de matar, porque é o meu de ontem, eu não me dei conta. Nós temos já um leão para matar todo dia. Esse homem aqui, ele corre atrás de um leão. O leão foge dele e entra na toca, e entra atrás do leão na toca. Aqui não. Isso é valentia. Sabe o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que tem situações e leões que estão ao nosso redor que nós temos mesmo que caçar. Nós temos que sair do nosso conforto e caçar esses leões. Você não consegue vencer numa área da tua vida, é um leão que está te aprisionando. Caça esse leão. Esse leão entra no buraco, vai atrás dele. Arrebenta com ele. Pede a unção de Deus sobre a tua vida, mas não continue vivendo do jeito que você está vivendo. Você está vivendo uma vida limitada. É pouco. E Satanás quer manter você dessa forma. Ah, você não vai conseguir mesmo, porque você já tentou uma vez, duas. Se contente em ser esse crente meia boca que você é para a tua vida toda. Isso é um leão. Caça esse leão no dia do inverno. E ele ainda tem a loucura de desafiar um gigante que está com uma lança na mão e ele está com um pedaço de pau. Eu não sei como. Mas ele toma a lança do cara e mata ele. Billy Graham já dizia, um dia perguntaram para Billy Graham, o que é coragem? O que é a coragem? E Billy Graham respondeu, coragem é a confiança de que Deus está sempre no controle. Coragem é a confiança de que Deus está sempre no controle. Se coloca de pé. Nosso Deus está no controle. Nosso Deus está no controle. Ah, e nós somos valentes.